Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, estamos agora no nosso programa Nova Geração 127. Vamos continuar, com muita alegria, o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos no item 2, Provas da Existência de Deus. Vamos agora para a questão número 5 e 6. Hoje a gente vai trabalhar essas duas questões. Pergunta Kardec: que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? A resposta é até engraçada, né? Que Deus existe. Que consequência eu tiro? Que Deus existe. E aí eles explicam, os espíritos. Pois de onde lhes virá esse sentimento, se eles se apoiassem em nada? E aí eles voltam para a questão 4. É uma consequência do que nós já te dizemos, do princípio de que não há efeito sem causa. Então, essa questão parece que não é tão interessante. Talvez seja a mais interessante dessa parte 2, tá certo? Mas essa é uma opinião pessoal, mas ela é bastante interessante. Por quê, gente? Vamos lá. Kardec vai fazer a pergunta 6, que está muito ligada a essa, que é a seguinte: o sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria efeito da educação? Porque os Espíritos estão dizendo que o sentimento da existência de Deus que todos nós temos é uma prova da existência de Deus. Aí Kardec, na seguinte questão, coloca: mas isso não é porque a gente foi educado, desde pequeno, na religião e tal, e ameaça, etc. Não é um produto de ideias adquiridas? Olha a resposta dos Espíritos. Se assim fosse, por que os vossos selvagens, que era o termo da época, os homens primitivos, os grupos humanos mais antigos, também teriam esse sentimento? Por que teria? Comentário de Kardec: se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, ele não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, que existem apenas nas sociedades em que aquilo foi desenvolvido. O que Kardec está dizendo? Existem coisas que são específicas de algumas sociedades. A ciência é uma delas, ou o tipo de ciência do Ocidente é uma delas. Se a gente for no Oriente, a gente vai ver uma outra coisa, que a gente pode ou não chamar de ciência, um outro saber. Então, isso vai variar ao longo do tempo, ao longo dos grupamentos humanos. E aí, assim, como é minha área, talvez por isso eu diga, é uma das questões que mais me surpreende. Porque essa afirmação na época de Kardec era visível, mas não era tão comprovada quanto hoje. Hoje em dia, não existe um povo, qualquer lugar do planeta que se tenha estudado, ou que se tenha pelo menos feito escavações, que não acredite em um ser supremo, que não tenha essa busca de Deus, que não tenha um contato com o transcendente. Não existe, gente. Assim, é muito espantoso. Em toda a história da Terra, jamais se encontrou um povo, um grupamento humano. Quando eu digo povo, eu estou falando de qualquer pequena tribo de 30, 40 pessoas que não tivesse um sistema de religião, que não buscasse a Deus, que não adorasse a Deus. E de onde vem isso? De onde vem isso? Então, é algo muito profundo você poder afirmar que não há na história humana um grupamento ateu. Um povo ateu não existe. É uma afirmação que muitos estudiosos, há décadas e décadas atrás, que era moda, ser ateu, ser materialista e tal, buscavam, vou descobrir um povo ateu para mostrar que esse negócio de Deus é só uma questão cultural, que antigamente era meio vício dos antropólogos, tem um aspecto legal disso, mas era assim, tudo é relativo. Muita coisa é relativa, sim, A forma de dormir, a forma de se alimentar, a forma de casar, a forma de resolver conflito muda drasticamente, se você faz um estudo em sociedades muito diferentes, no tempo ou no espaço, ou nos dois.
mas Deus está sempre, a ideia de Deus, a busca de Deus está sempre presente. Então, assim, é uma prova muito forte, porque não é, porque convenceu, não. Né? O sujeito está no meio da selva, não sabe nem onde está, não sabe nem que continente está, não tem a menor noção, ele só conhece o que o olho dele vê, não tem mapa, não tem nada. Entretanto, tem Deus. Naquele grupo tem Deus. Então, assim, é uma prova muito poderosa. E aí, se a gente começar a refletir nessa busca humana para Deus, e a gente vai ver uma coisa interessante: tudo o que surge, tudo isso aí não é uma opinião, é uma afirmação, né, da antropologia, e é incontestável, pelo menos para todo mundo que estuda, tudo o que existe de saber na Terra, ciência, filosofia, química, biologia, astronomia, tudo, direito, tudo o que é fruto do pensamento, da elaboração humana, nasce da religião. Que força poderosa é essa? Né? E aí é muito interessante, às vezes a gente escuta algumas pessoas com formação, com alguma técnica científica, mas que não sabe o que é ciência de fato, não conhece as origens, o desenvolvimento, aí diz assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver com religião. Quando uma pessoa diz isso, ela pode estar até sendo honesta e de boa vontade, mas ela não sabe o que ela está falando. Porque, num sentido profundo, tudo tem a ver com religião. Porque tudo surge da religião. Então a gente descobre a química numa busca religiosa. Né? Ninguém foi estudar química para inventar sabão em pó. Né? Ninguém foi estudar química para inventar anestésico. Não. A origem, estou falando de tempos históricos longos. A origem da química é a busca de Deus. Né? Então, é muito interessante, que força é essa? Que força poderosa é essa que nos movimenta por dentro e por fora e faz a gente criar ciência, filosofia, teoria, experimento, física. Que força que está por trás dessa busca? É a busca de Deus. Né? E a antropologia diz isso claramente. Né? Não há um sistema teórico que não tenha origem religiosa. E aí é bonito, porque no Livro dos Espíritos, Paulo vai falar isso antes que todas as teorias hoje falam. O objetivo do homem é gravitar. O objetivo do ser é gravitar para Deus. E é muito interessante que Jesus sempre vai, nas suas reflexões, partir de Deus. Então, assim, eu acho que os Espíritos, quando olham para a gente e vê a gente tão tacanho, será que Deus existe? Será que é assim? Ele só pode sentir pena, gente, porque assim, sabe, não tem outra coisa para sentir. Porque assim, do ponto de vista das nossas informações científicas, é tudo tão evidente que chega uma hora que não tem mais o que dizer, é sentir pena. Dizer, tá, meu filho, eu te amo. Porque assim, vai dizer o quê, né? Vai dizer o quê? Porque assim, a ciência de todas as áreas já nos dá, é pesquisa, é trabalho de centenas de pessoas que nunca se encontraram, dos mais diversos credos históricos, e diz, olha, não tem sociedade ateia. Não dá para dizer que é uma moda, que é um grupo específico. Porque a antropologia diz isso de quase tudo, e diz com razão. Né? Quando você fala de relação pai e filho, você vai ver milhares de modelos. Milhares. Sociedades em que o filho nasce e é separado do pai. E é criado pelo tio, e o tio é que vira o pai que educa. Você tem isso. Sociedades que funcionam desse jeito. E funcionaram. Então, assim, quando a gente fala de antropologia, a gente fala de uma diversidade extraordinária de costumes e hábitos. Mas todas elas têm Deus. Todos os seres falam de um ser supremo, de um ser maior. Aí cada um chama como quiser.
Então, quando eu acho que os espíritos olham para a gente está polemizando, está discutindo isso, chega uma hora que a gente só pode ter compaixão, não tem o que fazer. Porque assim, e cheio de razão, e porque não sei o quê, e na ciência, e a ciência comprova, não sei o quê. Quer dizer, você não sabe se você tem pena, se você tem pena e chora, se você abraça, se você faz uma prece, porque assim, você está baseado na sua cabeça, porque se você estudar muito, a sua ciência vai provar que Deus existe, seja qual for. E eu digo isso pela antropologia, né, que teve todas as suas fases de revolta e rebeldia. Hoje é difícil encontrar algum estudioso sério que não pondere bastante dizer que Deus não existe. Porque começa a ficar ridículo, do ponto de vista da informação científica que nós temos em mãos. Então, como já adiantou Kardec, não é fruto da educação, não é fruto da moda, não é uma ideologia de determinados grupos, não é isso. É um dado muito poderoso de você escavar um grupo humano que viveu 5.000 anos atrás. 5.000 anos, outra vida, outra coisa. E aí você disse, nossa, esse povo que tinha dificuldade de conseguir alimento, que estava, né, lutando ali com forças muito difíceis, aí você começa a estudar e diz, mas ainda assim, a maior parte do tempo deles era dedicada à busca de Deus. Gente, isso não é brincadeira, não. Hoje, e aí eu estou falando, né, assim, eu não vou entrar aqui porque não dá, né, mas tem um livro lindo chamado O Instinto da Fé. E aí ele vai coletar vários dados, é um repórter muito respeitado. E ele vai dizer o seguinte: os homens antigos, né, das épocas primeiras, que a gente chama de primitivo erradamente, né, enfim, eles dedicavam no mínimo 4 em média, né, e talvez muito mais, né, mas se estima que pelo menos 4 horas por dia ao que a gente chamaria hoje de religião, que eles não tinham nem nome para isso. Por quê? Gente, eles não estão no lazer, não. Estão no meio da selva. Se passar no outro dia não encontrar comida, morre todo mundo de fome. E eles tinham 4 horas por dia. Por quê? Porque é uma coisa que a gente ainda não entendeu na nossa civilização, por isso que a gente está doente. Buscar Deus é tão importante quanto o alimento físico. É isso. Então, quando a gente encontra isso nas sociedades antigas, eles não estavam fazendo para nos impressionar ou para dizer que Kardec estava certo, né? Nós estamos há milênios de Kardec. Não tem livro, ninguém sabe ler. Meio do mato, literalmente, no meio da selva. Brigando com um pedaço de pau com fera. E esse povo e esses humanos se dedicam 4 horas por dia em busca de Deus. Entrando em transe, orando ou balbuciando, porque se sabe hoje que a adoração é tanta coisa, mas assim, é só um dado, esse dado é fundamental. Se sabe hoje que nós começamos a adorar a Deus antes de aprender a falar. Antes de aprender a falar, nós adorávamos a Deus. Pode ir lá nesse livro que está lá, que eu indiquei. E tem muitos outros. Então, a gente pode hoje radicalizar mais. Não é fruto da educação antes de saber falar, antes de saber pronunciar. Eu te amo, eu estou com sede. Onde você está, antes de ser capaz de articular essas palavras, já está provado que nós, humanos, adorávamos a Deus. Vai dizer que isso é fruto de quê? Né? Do marketing da internet? Gente, é muito forte. E isso está comprovado, basta estudar. Não estou falando de espiritismo, estou falando de pesquisa antropológica, linguística e arqueológica. É disso que eu estou falando. Então, assim, eu acho que a pessoa diz, porque eu não acredito em Deus, porque eu sou muito culto, não sei o que. Gente, faz uma prece. É ter pena. É simplesmente ter compaixão. Bem, hoje o nosso tema foi a questão 5 e 6 do Livro dos Espíritos. Espero que vocês tenham gostado
Um grande abraço, um grande beijo. Vamos para a nossa segunda parte. Filhos, que é o Cristo, inspire a todos nós, para que nossos corações possam receber do mais alto os impulsos poderosos para que possamos viver Deus em nós. Eu pude acompanhar meus filhos muitas vezes. Os processos de desenvolvimento do espírito humano. E digo a vocês, não temam em afirmar. Antes do espírito ser humano, ele já ora da sua forma. Ele já busca a Deus. A busca é anterior à própria humanidade. Mas, para não vos espantar, falarei da fase da humanidade. O ser ora de sua maneira, antes de ser capaz de ter habilidades físicas, mesmo limitadas, como a manipulação dos objetos e a fabricação de lanças e pedras. A mão do homem se movimenta em direção a Deus, antes de ser capaz de se movimentar na elaboração dos objetos mais primitivos, mais primários, mais básicos. Entendam, filho, há algo importante nisso, porque em todo o universo, o primeiro movimento é sempre para Deus. Isso é a sabedoria muito velada que vocês podem começar a entender. É a sabedoria dos grandes templos do Egito. O primeiro movimento é para Deus, sempre, senão não existe desenvolvimento, filhos. Quer aprender uma nova língua? Lembra que o teu primeiro movimento de se comunicar foi a busca da comunicação com o Pai. Quer aprender uma habilidade física? Lembra que tu primeiro ficaste erguido nas florestas muito antigas, porque queria te aproximar de teu Pai Criador. Lembra em teu coração que o teu primeiro grito, o teu primeiro urro foi Deus, foi Pai, foi tu, em tua busca pelo Criador de tudo. Claro, tu não vais lembrar com o teu cérebro pequeno, mas tu sentirás com o teu coração se tu quiseres. Então, filho, um dia, os estudos
antropológicos iluminados pelo saber espírita buscarão uma reconstituição profunda do ser, de seu desenvolvimento mais íntimo, não por intelectualismo vazio, mas para aprender como desenvolver-se mais. Porque ser humano na Terra ainda é muito primitivo. Mas precisa lembrar das lições mais antigas para progredir muito mais. Filho, qual foi o último impulso do Cristo na cruz? Foi o primeiro impulso de sua evolução ao se tornar humano. Mais uma vez, em outro nível. Pai, me ergo e entrego-me a ti. Mesma coisa, mas diferente. Claro. Chegada a hora que os que quiserem crescer terão acesso ao saber antigo. Porque o livro dos Espíritos não veio para ser um saber teórico de frases sonoras em bocas impuras, porque não amam, não conjugam a vibração do amor em suas gargantas, se tornam impuras. Espiritismo vem para ser a linha da revelação mais profunda, que terão acesso os corações que recuperarem o seu impulso inicial. Buscar a Deus, querer integrar-se no amor. Somos filhos de Deus, com dignidade suprema, e nos tornaremos sublimes. Se como o homem das cavernas a se humanizar se ergue, se como o Cristo a partir se ergue entregando-se, nós dissermos: ergo-me, Pai, para te buscar. Muita paz do apego espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.